Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos aqui a olhar para o capítulo 5 e vamos ver a partir do versículo 6. Vamos desde já começar a olhar para este texto, pois certamente temos hoje muitas lições para retirar dele. Então diz assim a palavra do nosso Deus: Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Este texto aqui é muito interessante olhar para ele, pois mostra a questão relativamente à nossa espiritualidade. Esta ausência aqui do corpo, ela não é espiritual. Ou seja, quando nós estamos aqui na nossa terra, enquanto andamos aqui no mundo, nós estamos sempre com Cristo, mas não de uma forma visível. Então, quando Jesus estava no nosso meio com os seus discípulos, os cristãos daquela altura, eles podiam ver, tocar, alimentar-se, podiam dormir, podiam estar com Jesus em vários momentos da vida de Jesus Cristo. Havia, podemos dizer assim, uma presença corporal de Jesus. Depois que Cristo partiu para os céus e voltou para junto do Pai, a presença de Jesus Cristo no nosso meio é uma presença espiritual. Ele está no nosso meio, ele disse exatamente isso quando subiu para junto do Pai. Ele disse que eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E ainda disse mais: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Então a presença de Cristo, podemos dizer assim, hoje em dia no nosso meio, é uma presença espiritual, não é uma presença corporal. Nós não podemos tocar em Cristo de uma forma palpável, mas podemos sentir a sua presença através das ações de cada um de nós, através também da ação do Espírito Santo na nossa vida. E por isso mesmo Ele está connosco, Ele está no nosso meio. Mas por outro lado, esta presença de Cristo, o facto de não ser uma presença tangível, uma presença que nós podemos tocar, leva a que muitos cristãos vivam muitas vezes sem perceber bem como se conduzir, sem perceber bem o que fazer. Não têm uma vida muito objetiva em termos do cristianismo. É necessário realmente que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes, por causa dessa ausência corpórea de Cristo, muitas vezes as pessoas criam imagens do próprio Deus. Começam a fazer imagens de escultura, bonecos, fotografias, desenhos que possam retratar a pessoa de Jesus Cristo. Mas, de alguma maneira, essas imagens, esses desenhos, passam a ser um substituto do verdadeiro Cristo. A palavra de Deus é muito clara ao nos ensinar que Deus não quer que nós tenhamos referenciais visíveis, não quer que nós tenhamos imagens de escultura. Deus não quer isso, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Porquê? Porque Deus é espírito. E este é o fundamento do cristianismo, este é o fundamento da relação com Deus. Se você é um cristão e tem imagens, tem referenciais palpáveis daquilo que é a sua relação com Deus, eu alerto seriamente para os perigos que você está a correr. Poderiam até ser referenciais interessantes e úteis, mas muitas vezes e rapidamente, por vezes, substituímos esses referenciais pelo próprio Cristo. É necessário que nós mantenhamos a nossa vida espiritual realmente nesse terreno, no terreno espiritual. E o verso 7 prossegue a dizer: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então aqui o apóstolo Paulo reforça a ideia que já disse anteriormente. Ele vem mostrar aqui a forma como os cristãos devem andar neste mundo. Devem andar pela fé.
Este versículo vem confirmar tudo aquilo que nós realmente já falamos e mostra que andar por fé é realmente algo que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui também ele nos fala acerca do crescimento da nossa fé. Andar por fé era realmente a maneira que satisfazia a Deus. E o apóstolo Paulo mostra aqui o contraste entre aqueles que creem em Cristo e andam por fé e aqueles que não creem em Cristo e por isso não andam por fé, andam por aquilo que veem. E Jesus, quando esteve no nosso meio, disse que bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. E é essa bem-aventurança que nós nos devemos agarrar, percebendo que Tomé foi alguém que era incrédulo, alguém que queria ver para crer. Ainda hoje utilizamos essa expressão no nosso meio. Eu sou como Tomé, é preciso ver para crer. Mas mesmo assim foi neste contexto que Jesus disse que era bem-aventurado aquele que não via e crê. Então é necessário que cada um de nós possa desenvolver no nosso íntimo, no nosso coração, esta fé, uma fé ativa, uma fé que confia plenamente em Deus. E temos de ter uma fé em Cristo, especialmente para que essa fé em Cristo produza em nós a salvação. É Ele o nosso Salvador pessoal. E se realmente nós nos relacionamos com Deus dessa forma, vamos poder viver uma vida que vale a pena ser vivida. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele define de alguma maneira fé, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos factos que se não veem. Nós cremos que as realidades espirituais são mais reais do que as realidades materiais que nos cercam muitas vezes. E ao percebermos essas realidades espirituais, realmente elas fazem toda a diferença na forma como nós encaramos o mundo. É por isso que ao vivermos pela fé, podemos ter um viver vitorioso, apesar das circunstâncias muitas vezes serem dramáticas, serem situações que, humanamente falando, seriam para desesperar. Seriam, humanamente falando, situações de caos, de agonia, de tristeza. Mas um cristão que deposita a sua fé e confiança em Deus pode continuar a viver de uma forma tranquila, esperando a paz de Deus que excede o entendimento. E é essa paz de Deus que guarda os nossos corações. Então, mesmo no meio das situações difíceis, mesmo a meio de dificuldades, de enfermidades, de problemas, nós podemos andar por fé. E o andar por fé implica compreender qual a vontade de Deus para determinada situação e implica viver dentro desses padrões. É só por isso que nós podemos realmente descansar em Deus. Pois quando entendemos qual é a vontade de Deus numa situação dramática, numa situação difícil, aí então podemos descansar, que Deus é aquele que nos acompanha, mesmo não estando aqui presente de uma forma palpável. Ele está ao nosso lado, Ele é presente, pois Ele, quando subiu aos céus, não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo conosco, que nos iria acompanhar em todas as situações da nossa vida. E estaria sempre presente conosco até à consumação dos séculos. Mas o verso 8 ainda prossegue a dizer: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quando se ausenta do corpo, o crente, o cristão, vai imediatamente para a presença de Cristo. Agora, talvez você tenha uma pergunta a fazer, mas como é que isto pode ser? Quando é que eu me ausento do corpo? Porventura, o meu corpo não sou eu mesmo? Ou eu não sou o meu corpo? Eu quero dizer um redondo não. Você é muito mais do que o seu corpo. Por vezes nós limitamos a nossa existência àquilo que é material. Mas na realidade, nós seres humanos somos muito mais do que corpo material. Nós temos um espírito. E realmente esse nosso espírito não se limita ao nosso corpo. Quando o nosso corpo material perecer, a palavra de Deus nos mostra que o nosso ser espiritual sobe até à presença de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui neste texto, que o nosso relacionamento com Deus é muito para além do nosso corpo material.
E por isso mesmo nós podemos confiar em Deus. E é exatamente por isso que nós podemos desenvolver a nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo aqui diz preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele aqui não está a falar que o crente deve desejar morrer ou que o crente está a propor-se a suicidar. De forma alguma, a palavra de Deus condena severamente esses atos suicidas, condena severamente toda a autopunição e autoflagelação do corpo. Não é isto que o apóstolo Paulo está a propor. Ele está a mostrar, sim, o seu desejo de continuar na presença de Deus. E é por isso mesmo que cada um de nós deve desenvolver a sua espiritualidade num ato de pureza, num ato de relacionamento com Deus, percebendo que é essa presença de Deus em nós que nos pode trazer a paz, a alegria, o gozo, a satisfação de uma vida plena. Por outro lado, mostra que claramente cada um de nós também, ao partir, não vai para um lugar pior. Antes, pelo contrário. Aqui o texto bíblico mostra claramente que ao morrer o cristão sobe à presença de Deus. E não há dúvidas aqui neste texto quanto a isso. Muitas vezes eu vejo cristãos que acham que não podem ter certezas quanto à sua eternidade, não podem ter certezas quanto ao seu futuro. Eu olho aqui para as páginas da Bíblia e vejo exatamente o contrário. A Bíblia dá-nos garantias de que aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo pode passar a eternidade com Deus. Uma vez ausente do corpo, está presente com o Senhor. E é este o grande desafio do cristianismo. A palavra de Deus não nos fala de um purgatório, não nos fala de um tempo de purificação num sítio qualquer aí, no meio de um espaço etéreo não sei aonde. Não, a Bíblia mostra claramente que aquele que é cristão, uma vez morrendo, está na presença de Deus. E esta promessa deve descansar o nosso coração para com todos aqueles que já partiram, para com todos aqueles que são entes queridos nossos, que tomaram uma decisão de seguir a Cristo. Esta certeza, esta plena convicção das Escrituras deve descansar o nosso coração. Eu vejo muitas vezes nos funerais a que assisto pessoas realmente desesperadas porque ao falecer um ente querido fica um vazio, fica uma incógnita. Para onde é que ela terá ido? E muitas dessas pessoas até se dizem cristãs. Eu não compreendo como é que alguns cristãos ficam com esse vazio quando as Escrituras claramente asseguram que uma pessoa que partiu está presente com o Senhor. Um cristão que tem um relacionamento com Deus nesta vida, ao partir, tem um relacionamento com Deus assegurado. É por isso que devemos ter este despojamento que o apóstolo Paulo aqui tem. É por isso que ele pode dizer que preferia estar com Cristo. E ele diz isso em outras cartas, por exemplo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Vemos aqui esta explicação que o apóstolo Paulo dá acerca do que ele pretende realmente dizer com as suas palavras. Ele realmente quer continuar a anunciar a vontade de Deus aos homens, mas ele ao mesmo tempo quer estar com Cristo, pois sabe que esse relacionamento com Deus é bem melhor. Então não existe aqui uma extinção da alma, ou a alma desaparece para um estado de inconsciência, ou um lugar intermédio de sofrimento, um purgatório ou uma coisa do género, de forma alguma. A Bíblia é clara sobre este assunto. O cristão, uma vez passando pela porta da morte, encontra-se do outro lado com Cristo. E era por isso que o apóstolo Paulo aqui estava realmente dividido nesta sua reflexão. Ele queria estar com Cristo, mas ao mesmo tempo ainda via que havia muitas pessoas que não conheciam a Cristo. E por isso era necessário continuar a falar de Cristo àqueles que não o conheciam. E é exatamente o sangue de Cristo o único que pode purificar todos os nossos pecados. Como diz o apóstolo João, divinamente inspirado, quando ele escreve
na sua carta, uma das primeiras cartas que ele escreve no capítulo 1, o verso 9 e 10, ele diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não resta mais pecado nenhum para ser purgado quando nós morremos, pois Cristo já pagou todo o preço que havia de ser pago pelo nosso pecado. É por isso que Cristo, quando estava na cruz, ele clamou: está consumado, tudo está pago. E é exatamente com esta perspectiva que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele já perdoou todos os nossos pecados. E como ainda diz João, na sua epístola primeira, no capítulo 5, verso 11 e 12, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então este texto é extremamente claro, não deixa dúvidas quanto à nossa relação com Deus. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não tem, esse não tem a vida. Então surge diretamente deste texto uma pergunta para si. Você pode, com segurança, declarar que tem a vida eterna? Que se você partisse agora mesmo para a presença de Deus, teria a vida eterna? Hoje em dia vivemos momentos que são assustadores para a população europeia. Atentados pela Europa nos põem preocupações na mente. A pergunta é: se você tivesse de partir hoje para a presença de Deus, estava pronto para se encontrar com Deus? Poderia ter a tranquilidade de dizer: eu vou passar a minha eternidade com Deus, eu tenho esta vida eterna porque tenho o Filho de Deus? A escolha está nas suas mãos. O poder dizer: Senhor, eu entrego-te a minha vida nas tuas mãos e eu recebo a salvação que só Cristo pode dar. Eu confesso o meu pecado a Cristo neste momento e aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. A palavra de Deus diz que se você fizer esta oração que eu acabei de dizer, você tem esta vida eterna, de entrega da sua vida a Cristo, de confissão do seu pecado a Deus e do aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. O texto bíblico prossegue ainda, e nós estamos a comentar a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, estamos no verso 9, e ele diz assim: e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis. Mais uma vez, vemos que aqui o maior propósito da vida de um cristão deve ser, em primeiro lugar, agradar a Jesus. Mas o agradar a Jesus tem consequências diretas e práticas para o nosso dia-a-dia. Como é que nós agradamos a Jesus? Em primeiro lugar, obedecendo à sua palavra. Em segundo lugar, amando o próximo. Ou seja, quando eu amo a Jesus, eu devo realmente ter atitudes que são de acordo com a vontade de Deus. E isso faz com que eu possa trabalhar em prol dos outros. Amar a Deus e amar o próximo são os dois grandes mandamentos que Jesus Cristo resumiu, dizendo que nesses dois grandes mandamentos resumia toda a lei. Se eu amo a Deus e o próximo, então realmente eu agrado a Deus e agrado ao próximo. O verso 10 continua a dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui o apóstolo Paulo vai fazer aqui uma apresentação sobre um texto extremamente interessante, que é este do tribunal de Cristo. Que tribunal é este? Que lugar é este então? O apóstolo Paulo está a falar de um espaço, podemos dizer assim, não estamos a falar de espaço físico necessariamente, mas um tempo, um espaço em que os cristãos serão julgados por Deus não para condenação eterna, mas para galardão, para recompensa. E serão recompensados, serão analisados por Deus segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio deste corpo. Então, Deus vai analisar as nossas ações. Deus vai ver aquilo que nós fizemos de bem ou de mal. E eu creio que não vai só ver as nossas ações exteriores, mas por aquilo que nós entendemos das Escrituras. Por exemplo, olhando para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verificamos que Deus também vai analisar as nossas motivações.
Porque lá nessa carta de 1 Coríntios 13, ele diz que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me serve. Ainda que eu dê os meus bens, todos eles para os pobres, se não tiver amor, é inútil. Então Deus não vai só analisar a entrega dos bens aos pobres, mas vai analisar a motivação com que eu dei, pois Deus tem realmente essa possibilidade de o fazer. Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece as suas motivações, Deus conhece as suas intenções. E por isso mesmo é importante que as suas intenções tenham reflexo nas suas ações e vice-versa. É necessário que nós entendamos que um dia seremos analisados por Deus, quanto ao bem e quanto ao mal que fizemos. E por isso Deus vai analisar os nossos pecados de ação ou os nossos pecados de omissão. Aquilo que fizemos e fizemos bem feito, mas aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. E Deus vai olhar para cada um de nós. Jesus, ao falar sobre este assunto, ele contou uma história, uma parábola sobre as minas, os talentos, falando, no fundo, um pouco, dando uma ideia de como é que isto poderia acontecer. Ou seja, Deus distribuiu a todos os seus servos determinada quantidade de dinheiro, naquela história que Jesus conta, determinados talentos, determinados bens. E Deus, ou o Senhor que distribuiu esses bens, no final vai analisar como é que esses bens foram investidos. E no final vai ajuizar como é que esses bens foram investidos, se foram ou não bem utilizados. Assim Deus faz com a nossa vida. Deus deu-nos a nossa vida, Deus deu-nos o nosso tempo, que só pode ser gasto uma vez, e Deus vai analisar como é que nós temos gasto o nosso tempo. Talvez alguns de nós gastamos demasiado tempo em frente às novelas, em frente à televisão, dando pouca importância aos nossos amigos, às nossas familiares, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, e necessitamos realmente trabalhar estes aspectos. Muitas vezes nós desleixamo-nos nessas situações e depois colhemos frutos muito amargos dessa nossa atitude. É por isso que o apóstolo nos diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio desse corpo. Então, refletindo bem sobre a sua vida, analise bem aquilo que tem feito através do seu corpo e talvez está na altura de mudar alguns comportamentos ou atitudes. E perceba que Deus não veio para o condenar, porque aquele que está em Cristo já não tem condenação, mas Deus quer recompensá-lo pelo bem que você produziu. Então, invista bem o seu tempo e até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.